de acordar sobre isso. Então, people, o que vocês trazem hoje? Dúvidas, exercícios? Como que andam as coisas? Nada? Posso pegar coisas aleatórias para fazer também. Pode ser coisas aleatórias, então. Se você puder fazer a 19J. Tá. 18F, 19. Vamos com ela. Eu fiz bem mais ou menos ali, então vamos desenvolver ela com calma. Bom, 19, então só para ver o enunciado aqui certinho. Veja se é possível utilizar o teorema do confronto, ou sanduíche, para o cálculo dos limites abaixo. E para os casos em que não é possível utilizar o teorema, verifique se esse limite não existe. Aqui, eu vou tentar alguns caminhos para ver se ele não existe. E se nenhum deles der certo, daí a gente vê se a gente acha algum confronto que define o valor desse limite, certo? Então, aqui eu posso tentar xyz igual a t00, né? Com t indo para 1. A gente vai ter o limite. Quando t vai para 1, de t menos 1 sobre t menos 1 ao quadrado. Né? O y é 0, z é 0. Para esse caminho que a gente escolheu. Então dá para simplificar. A gente tem que isso aqui é o limite. Com t indo para 1. De 1 sobre t menos 1. T menos 1. E aí aqui, eu acho que a gente já tem um problema, né? Se o t ele for maior que 0, aí maior que 1, perdão. Se o t for maior que 1, daí esse denominador dá positivo, né? E aí então esse limite contendo para 1 pela direita, né? Que é positivo, de 1 sobre t menos 1, vai ser igual a infinito. Né? Agora, se o t for negativo, então o limite contendo a 1 pela esquerda, de 1 sobre t menos 1. Veja, se esse valor é menor do que 1, então esse denominador dá negativo. E 1 dividido por uma coisa muito pequena, só que negativa, dá menos infinito. Então daqui a gente já tira que esse limite não existe. Né? Esse limite ele não existe. Top. Certo? Problemas, né? Então top. Vou dar uma olhada nessa 18F aí. 18F. Então. Só uma coisa ainda nessa 19J. Não teria como fazer o confronto aí. Não, porque ele não existe. O
confronto só funciona quando ele existe. Perfeito, então. Obrigada. Tá. A 18 ela fala o seguinte: verificar se os limites abaixo existem. Justifique sua resposta. Bem grossona, né? Tá. Alguma ideia para essa 18? Não fiz ainda, não sei. Ideias, sugestões? Eu acho que é. Nenhuma ideia. Top. Aqui, ó, eu acho que se a gente usar dois caminhos diferentes, a gente vai ter problema. Se a gente pegar um caminho em que o x e y é 0 e um outro caminho em que o x e y vai ser t e 2, eu acho que vão dar coisas diferentes. Tá? Aqui o t sendo 2 e aqui o t indo para 0, né? Vamos testar. Limite. Então, no primeiro t indo para 2, de t menos 2, raiz de 0 ao quadrado mais t menos 2 a quarta. Então, isso aqui dá o limite com t indo para 2 de t sobre 2, de t menos 2, sobre t menos 2 ao quadrado, né? Estava a quarta, tira a raiz, ficou quadrado. Então, só aqui a gente já tem o mesmo problema da outra, né? Não precisa nem do outro caminho. Aqui eu vou ter o limite com t indo para 2, você tinha aqui, de 1 sobre t menos 2, né? E aí aqui a gente tem então dois casos. Se o t ele for maior que 2, então a gente vai ter o limite com t indo para 2 pelos positivos, né? De 1 sobre t menos 2. Então esse valor ele vai dar positivo, isso tende para infinito. Se o t ele for menor que 2, dá esse limite com o t indo para 2 é pela esquerda, né? E aí então esse denominador fica negativo, e aí isso aqui tende para menos infinito. Logo ele não existe, né? Se a gente quiser fazer um outro caminho também, só porque eu já tinha falado que eu ia fazer, a gente vai ter o limite. Quando t vai para 0, e agora o y é 2, 2 menos 2, raiz de t ao quadrado mais 2 menos 2 à quarta. Isso aqui é o limite. Quando t vai para 0, de 0 sobre t, né? Sobre o módulo de t, isso aqui dá 0. Então, mais um limite aí que dá um terceiro valor diferente. Então, com certeza, essa 18, o limite não existe. Certo? Então, certo. Eu espero que tudo certo. Mais alguma, gente? Outra dessas de limite. Deu para pegar bem, né? A gente toma água para não ficar com a garganta zoada e a gente engasga com a água. Isso. Bom, deu.
E aí, que mais que vocês têm? Vinte e dois b com trigonométrico, vamos ver. Tá. 22b. Arco tangente. Então a 22 ela fala para a gente calcular as derivadas parciais de primeira ordem. Né? Então aqui ele quer saber quem é del f del x e quem é, fazer sempre barra primeiro para ficar bonitinho, del f del y. E, bom, então basicamente quando a gente faz del f del x, a gente trata o y como uma constante. Quando a gente faz del f del y, a gente trata o x como uma constante. Né? Então vamos fazer isso com calma. A gente vai ter que fazer sempre barra primeiro. Del f del x, del, perdão, peraí, del x, do arco tangente. Eu escrevo arco tangente assim, não assim. Whatever. Do arco tangente de x sobre y, né? Então, a derivada do arco tangente, a gente faz normal, tá? Isso dá 1 sobre um negócio ao quadrado, que a gente já vai ver que a gente põe aí, mais 1, né? A derivada do arco tangente tem essa forma. E aqui a gente coloca o argumento, sem tirar nem pôr. Então, x sobre y. Tá? Vezes. E aí a gente tem a questão da regra da cadeia, porque eu tenho uma função dentro da outra. A derivada de x sobre y em relação a x é como se fosse um x sobre 2, ou um x sobre 4. Tá? O y é uma constante. Então, tomba o 1 do x, fica x a 0. E aí eu vou ter, então, 1 sobre y aqui, né? O y é constante, ele fica. E aí aqui é só questão da gente reorganizar os caras, então. Né? Que eu vou ter 1 x ao quadrado sobre y. Y ao quadrado eu já corto com esse y que está multiplicando. Mais y aqui, né? Y vezes 1. Se eu fizer o MMC, eu coloco um y aqui, esse y ficou ao quadrado. E eu posso jogar esse denominador no numerador, né? Fica y sobre x quadrado mais y quadrado. Eu acho que não dá para simplificar mais que isso. Certo? Então essa é a del f del x. Agora se eu for fazer a del y do arco tangente de x sobre y, o que acontece? Eu vou de novo ter que aplicar a regra da cadeia, tá? Então o primeiro termo ele vai ser o mesmo, vai ser esse cara aqui. 1 sobre x sobre y ao quadrado, mais 1. E aí quem muda é o segundo termo, porque eu tenho a derivada dessa coisa de dentro, só que agora em relação a y. Então é como se eu tivesse um x vezes y a menos 1. Né? Então eu tomo menos 1. Opa. A constante x continua multiplicando. E o y, ele é um y a menos 1, então quando eu tomo menos 1, ele vira um y a menos 2, né? E aí, como ele está no denominador, y a 2. E aí aqui a gente reorganiza os caras, então, né? Aqui eu tenho um x em cima, aqui eu tenho um menos. Aqui eu vou ter um x ao quadrado. O y ao quadrado eu corto com esse y ao quadrado aqui. Mais y ao quadrado. Então esse aqui eu acho que tem um nome para simplificar. Perceba que são diferentes, né? Tem um sinal de menos aqui, aqui em cima é y, aqui é x. Então, top. Deu para pegar? Acho que eu já tinha feito essa antes. Certinho.
exercícios de derivada parcial são legais disso. Se não me fácil fazer o f tem 5 variáveis, aí é uma tristeza. Na real é até simples de fazer. O que mais que vocês mandam? Mais alguma de derivada, limite. Pode ser do começo da lista também. Pela parte de curvas. Pode ser da lista 1 também. Tá meio longe, mas tá pronto, tá chegando, então bom revisar as coisas. Tá. A derivadas parciais eles acabaram de introduzir, né? Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer mais uma. E aí eu vou fazer bem com calma. Para a gente treinar bem o conceito, a ideia e tudo mais. Né? Então eu vou pegar a aqui. Eu ainda não fiz ela, então. Espero que dê bom. Então a também para fazer as derivadas parciais. Tá? Primeiro vamos só lembrar o que é a derivada, né? Então lá no cálculo 1, quando a gente tinha uma função, sei lá, uma função aí qualquer, a gente pegava um ponto, certo? Então, sei lá, esse ponto aqui. A gente falava qual que é a derivada nesse ponto. E a interpretação geométrica disso é que ia ser a reta tangente a esse ponto. A gente ia ter uma reta tangente a esse ponto, né? E no fundo da tangente. E aí a inclinação dessa reta, né? Então, esse θ aqui é o valor dessa derivada. Né? A inclinação da reta é a derivada. A tangente daquele θ, na verdade. Né? Daí que vem o nome reta tangente até, né? É a tangente do ângulo. Então. E aí, com mais de uma variável, a ideia é a mesma. Né? Só fica um pouco mais difícil de desenhar. Então, sei lá, eu tenho aqui vou tentar desenhar alguma coisa aqui. Então, eu tenho aqui, sei lá, um paraboloide. Né? E aí eu quero saber quem que é a reta tangente. Só que aqui nesse eixo XY. Né? No XZ, na verdade. No YZ, whatever, como é que você vai chamar os eixos, né? Você vai pegar a derivada em relação à variável que está nesse cara, né? Então, eu tenho o Z aqui, por exemplo, o Y e o X aqui. Se eu quero a reta tangente nesse plano YZ, eu pego a derivada parcial em relação ao Y para pegar essa reta tangente. Se eu quero em relação ao plano XZ, né? Então, se eu quiser a reta tangente, que vai estar aqui assim, daí eu pego a derivada parcial em relação a X. Então, a ideia é a gente estudar as taxas de variação em relação a uma variável só. Né? Em relação às duas, não dá. E aí, para fazer esses cálculos, a gente trata a outra variável como uma constante. Então, aqui eu vou fazer o cálculo da del f del x. Tá? Então, para isso, eu vou chamar o y de a. Tá? Então, assim, o que isso vai mudar? Nada. Mas é para ficar bem claro na cabeça da gente que o y ele não é mais variável.
Tá? Então, eu vou chamar o y de a, em que o a é um número real. Tá? E aí eu vou criar uma outra função, uma função g, que ela só depende de x. Tá? E aí eu vou ter, então, 2x à quarta menos ax, tá? O y virou a, mais 1. E aqui embaixo eu tenho ax dividindo. Certo? Então, quer dizer, agora eu tenho uma função do cálculo 1. Ela tem uma variável só. E eu sei fazer a derivada dela. Né? Eu sei derivar isso aqui com as técnicas do cálculo 1. Então, se eu fizer essa derivada, eu vou ter que usar a regra do quociente. Né? Então, derivo a primeira. Vou ter, pela regra do quociente, derivo a primeira. Então, 8x ao cubo menos a, que multiplica a segunda, vezes a x, menos, deriva a segunda, dá, copia a primeira. Né? A barra ficou curta. Nossa. Agora vai ser triste. É isso. E aí eu copio a segunda. 2x à quarta menos ax mais 1. Nice. Aí, top, top, top. E aí embaixo, a segunda ao quadrado, né? Ax ao quadrado. E aí, enfim, a gente reorganiza as coisas, né? Então, a parte mais triste que tem é reorganizar as coisas. Então, aqui eu vou ter 8ax à quarta menos a quadrado x menos 2a x à quarta menos com menos mais a quadrado x mais 1 mais a menos a sobre a quadrado x quadrado, né? Então, menos ax quadrado com mais ax quadrado. E isso aqui vai dar 8ax quadrado menos 2, ax à quarta, perdão. 8ax à quarta menos 2ax à quarta dá 6ax à quarta. Menos a, sobrou menos a só. E aqui embaixo a quadrado, x quadrado. Dá para dividir por a ainda. 6x à quarta menos 1 ax quadrado, né? E aí a gente volta a pôr o y no lugar do a. Tá? Então, del f del x é igual a 6x4 menos 1 yx quadrado. Se eu não errei nenhuma conta, o que é bem provável que eu tenha feito em algum momento nessas distributivas. E aí, assim, precisava fazer essa substituição? Não. Mas para ficar bem claro na nossa cabeça que o y ele não é variável, que ele não interfere em nada na derivada em relação a x, eu botei esse a. Então, para fazer agora em relação a y, eu não vou mudar a variável, mas vamos ter em mente que o x ele é uma constante, certo? Então, eu vou fazer del f, del f, del y vai ser igual a... Então, eu tenho... Vou colocar um del aqui de novo, tá? Del y, só para eu copiar aquele cara aqui, senão eu esqueço quem ele é. 2x à quarta menos xy mais 1 sobre xy, não é y, não x. Então, isso aqui é igual. De novo, regra do quociente, só que agora pensando em relação a y. Tá? Então, o que a gente tem aqui?
quando deriva de cima, ó, 2x à quarta é constante, morre, né? Menos xy em relação a y, vai sobrar só o menos x, certo? Porque o y é y elevado a 1, então o bom fica y a 0. E o 1 também é constante, morre. Então, menos x, multiplicar de baixo, yx, menos, agora, deriva de baixo, então vai dar x, né? Que multiplica a de cima todinho, né? Hoje eu não estou conseguindo prever o tamanho das barras bonitinho. Mas vai ficar meio torto mesmo. Então 2x à quarta menos xy mais 1. Né? E aqui embaixo eu ponho xy ao quadrado. Certo? Então, quer dizer, a parte do cálculo 2 é até aqui. Daí para frente é fazer a álgebra para a gente arrumar. Né? Então, isso aqui vai ser igual a menos x quadrado y menos 2x à quinta menos com menos mais x quadrado y menos x sobre x quadrado y quadrado. Então, menos x quadrado y com mais x quadrado y, tchau. Isso dá menos 2x. Eu já vou dividir por x, tá? 2x à quarta menos 1 sobre x y quadrado. Né? Então, a gente deu duas coisas bastante diferentes, o que não é problema nenhum. E aí é isso aí, né? A gente tem a inclinação das retas tangentes em cada um dos pontos em relação a x e em relação a y. Deu para entender a ideia? Né? Do bonito, assim. Talvez eu tenha errado contas de distributivo e tal, mas vamos focar na ideia. Provavelmente eu errei conta, porque sou eu fazendo distributivo. Mas até aí. E aí, assim, é treinar. Então, na lista tem alguns. Dá para pegar lá a lista da Unicamp para fazer também, que o link está lá no próprio Moodle, né? E treinando, aqui. Dá tudo certo. O que mais que vocês me dizem aí? Provinha daqui 2 semanas, né? Nem isso, uma semana aí. 4 dias. Então, vamos que vamos. Desistiram da vida já. Se você achar que tem algum interessante da lista. Bom, vou pegar esse C aqui então. Para a gente treinar mais um pouquinho de derivadas parciais. Vou pegar o C e o F já. Eu falei que eu não queria fazer o F, mas só para a gente pegar bem o conceito. E é isso aí. Então, não fiz nenhum dos dois ainda, mas vamos que vamos. Então, C, né? F de xy igual ao seno de x quadrado menos y ao cubo. E aí a gente tem que pegar a derivada parcial em relação a x e em relação a y.
Então vamos lá. Derivada parcial em relação a x vai ser. Então aqui eu tenho uma regra da cadeia, né? Primeiro eu derivo o seno, que é de fora. Depois eu derivo a parte de dentro. Então a derivada do seno é cosseno, não tem muito segredo. Né? Vezes. E é a regra da cadeia para derivar a parte de dentro. Então, estou derivando em relação a x. Então a derivada de x quadrado é 2x. A derivada de y ao cubo em relação a x é zero, porque o y ele é uma constante. Né? Então isso aqui fica simplesmente 2x cosseno de x quadrado menos y ao cubo. E aí em relação a y acaba bastante parecido, né? Deu f, deu y. Meu del às vezes parece um 2, então é isso aí. Isso é igual. Né? Deriva a parte de fora. Então, muito parecido. Certo? Vezes. Derivada de x em relação a y é zero. Certo? Menos. Derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado. Né? Então isso aqui dá menos 3y ao quadrado cosseno de x quadrado menos y ao cubo. E acabou. Top. Esse símbolo que usa para quando vai derivar parcial assim, ele tem o mesmo significado do desenho, mas ele é específico por ser diferente. É, na verdade ele é um D desenhado só. Para a gente lembrar que é uma função de várias variáveis. Ele nem é uma letra grega, nem nada do tipo. É um D desenhado. O D com a cabeça torta. Mas não pode colocar um D normal no lugar. Não, porque daí o D normal é convenção, né? O D normal a gente usa quando. Como é que eu escrevo isso? Não sei. O D normal a gente usa quando a gente tem uma f de x, só. Então, df dx. Aí quando a gente tem uma f de xy, por exemplo, aí a gente usa esse D com essa cabecinha meio torta para a gente saber que a gente está derivando em relação a um cara só. Ou em relação a y ou em relação a x. Tá É, certo, é, então. é bobeira de convenção, assim, sabe? Tipo, não pode porque falaram que não pode. E é isso. Fazer o quê, né? Obrigada. Pois é. Agora aqui, ó, uma de 5 variáveis para a gente não achar que só tem com x e y. Então, f de x, y, z, u, v. É igual a x, y, z, o quadrado e a quarta. Às vezes eu coloco esse pontinho. Então, quer dizer, se a gente tem 5 variáveis, a gente vai ter 5 derivadas. A gente vai ter até, ó, x del y, aqui, del f, del x, a gente vai ter a del f, del y, vai ter a del f, del z, del f, del u, eu colocaria um w e vamos que vamos. Del f, del v. Né? Então tem 5 derivadas que a gente vai fazer. Vamos começar uma outra faixa aqui. Então a primeira, del f, del x. Então, a gente está derivando em relação a x, todo esse resto é constante. Constante multiplicando a gente copia. Então, y, z, o quadrado e a quarta. Derivada de x é 1. Então é só isso. Del f, del y. Todo esse resto é constante multiplicando, então a gente copia. X, z, o quadrado v a quarta. Derivada de y em relação a y é 1. Então, é só isso. Del f, del z.
mesma coisa, né? xy ao quadrado v a quarta. O z é 1, a derivada do z é 1, o resto é constante multiplicado. Del f, del u. Copia todas as constantes, x, y, z, v a quarta. Agora a gente tem um u ao quadrado. A derivada de u ao quadrado é 2u. Então, mudou um pouquinho. E aí a última, del f, del v. Então, copia todo o resto. x, y, z ao quadrado. V a quarta fica 4. V ao cubo. E acabou. Então, quer dizer, tinha um monte de coisa para fazer, né? Então, trabalho repetitivo, mas no fim das contas era um monte de coisinha boba. E é isso aí. Derivadas parciais. E aí a gente vai treinando. Mais do que isso, aí vocês, nesse assunto de habilidade das próximas aulas, que daí já começa a falar de vetor gradiente e tal, que eu acho que eles ainda não entraram. Então a gente pode dar uma olhada nos limites e tal, porque acho que dessa parte eu fiz tudo. Tem a 24, que é umas coisas gráficas, mas... Bora. Que bom. Bom. Às vezes ver fazendo repetido dá uma... então é isso, né? Mas é isso. Sempre que alguém me pergunta, eu indico uns vídeos muito bons de um canal que chama Projeto Newton. E, tipo, o professor que dá aula lá é muito brabo, porque ele faz tudo muito devagar, pausado, didático, assim. Então, recomendo. E lá ele faz muitos exemplos. Tá? Então, se vocês tiverem tempo, deem uma olhada. Projeto Newton com o professor Jerônimo. Tô olhando aqui se tem algum legal para fazer. A 19i, não sei se já é para fazer, mas é com limite trigonométrico. 19i. Sim, já. Eles não vão mais voltar para limites, eu acho. Daqui para frente é derivada, derivada, derivada. Então, tudo que está para trás de derivada já... É 19. Vamos dar uma olhada. Então, só para eu ver de novo o céu do 19. É aquele que fala para a gente usar o teorema do confronto. E se não der, é para mostrar que não existe, né? Então aqui, ó, eu tenho x à quarta, certo? E a gente sabe que x à quarta é sempre positivo, né? Porque é um negócio ao quadrado. Então, é positivo. E x à quarta é com certeza menor ou igual do que x à quarta mais y à quarta. Tem uma coisa positiva, eu somo com alguma coisa positiva ou com zero. Então, ou vai dar a própria coisa ou vai dar uma coisa um pouco maior. Então, beleza, essa análise.
E aí eu posso dividir, então, todo mundo por x à quarta mais y à quarta. Então eu vou ter 0 menor ou igual que x à quarta sobre x à quarta. X à quarta mais y à quarta. Menor ou igual que 1, né? Então isso aqui é uma função limitada. Certo? Então, beleza. A gente vai escrever isso aí. Limite com xy indo para 0, 0 de x à quarta sobre x à quarta mais y à quarta vezes o seno de x ao quadrado mais y ao cubo. Né? Essa função, quando a gente substitui o limite, vai dar seno de 0. E o seno de 0, o eixo do seno é o eixo em pé, então o seno de 0 dá 0. Então eu tenho uma função limitada, vezes uma função que dá 0. Então esse limite todo dá 0. Certo? Pela teoreminha do confronto. Beleza? Dá uma assustada, né? Quando a gente acha ele. Mas isso é isso. E se a gente não olhar muito para isso, não é um problema também, né? Porque quando a gente vê um seno, a gente já pensa, o seno é limitado. E aí, se a gente começar a tentar mostrar que isso aqui ia para 0, ia dar pau, assim. Então, tricky. Já que estão aqui, deixa eu ver se tem mais alguma da 19, que legal. Eu acho que eu já fiz todo, na verdade, não tem. Talvez o F não. Temos de continuidade. Não sei qual assunto que vocês estão mais inseguros. Talvez seja uma boa ideia a gente partir desse ponto, né? E aí a gente pega uns exercícios para fazer. Olha, não tá aparecendo muito nessa parte, mas eu tenho muito problema com coisa que envolve substituição. Lá nas integrais? Sempre que aparece, eu acho complicado adivinhar o que eu tenho que substituir. Tá. Deixa eu abrir aqui a lista antiga, então. Que acho que vale a pena a gente dar uma olhada. A substituição que você fala são aquelas mudanças de variáveis. E
quando tem aquela parte de trigonometria que tem que substituir as raízes, essas coisas. Isso aí eu confesso que eu também tenho um pouco de dificuldade. Eu tô olhando isso errado. Mas vamos. Então, da lista 1. Vou pegar o exercício 30. Vou colar ele todo aqui. A substituição trigonométrica. E então calcule a integral. E a gente tenta discutir um pouco a partir daí. Então, sei lá, na integral de 1 sobre x ao cubo vezes a raiz de x ao quadrado menos 1. X. Então, o exercício ele já me dá algumas dicas do que é para fazer, certo? Eu tenho aqui uma raiz de 1 cara ao quadrado menos 1, né? E aqui fora eu tenho esse mesmo cara, só que ao cubo, né? Essa raiz do cara ao quadrado menos 1 faz eu lembrar das leis fundamentais lá, né? Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. E aí eu também posso mexer um pouco nela, né? Dividir tudo por cosseno, por exemplo. Então, pegar aqui que uma tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado, né? 1 sobre cosseno. E aí, qual que eu uso, né? Então, aqui a gente pode lembrar que a derivada da tangente, eu não lembro qual que é. Deixa eu ver aqui rapidão. Derivada da tangente de x é secante ao quadrado, né? Então, quer dizer, tangente de x d tangente de x dx é igual a secante ao quadrado de x, né? Então, talvez, se eu usar essa, seja interessante. Então eu já estou com um pouco de dificuldade nela. E a derivada da secante? A derivada da secante é secante vezes tangente. Derivada da secante de x dx é a secante vezes a tangente. E aqui eu tenho a vantagem de que eu posso passar esse 1 para cá, né? Então, vamos ver o que dá se a gente fizer aqui o x igual a secante de u. E aí eu vou ter que dx é igual a derivada da secante. Secante vezes tangente. Secante de u, né? De u vezes tangente de u vezes du. Certo? E aí vamos ver o que dá se eu aplicar essa substituição. Então, aqui fora eu vou ter secante ao cubo. A raiz
da secante ao quadrado menos 1 vezes secante de U, tangente de U, deu. Então, olha lá, acho que tá certo isso. Secante. Aqui eu tenho uma secante, então vou cortar e deixar a secante ao quadrado aqui. Secante ao quadrado menos 1 dá tangente, né? Se eu passar esse menos 1 para cá, eu fico com a tangente. Tangente ao quadrado na raiz dessa tangente, então eu vou cortar, não vou nem colocar. E aí aqui então fica 1 sobre secante ao quadrado de U deu 1. Daí secante é 1 sobre cosseno, né? Então isso aqui é a integral do cosseno ao quadrado de U deu 1. E aí a gente tem que lembrar mais uma formulinha, que é o cosseno ao quadrado de U seria igual a 1 mais cosseno de 2U sobre 2, né? Porque a gente tem aqui seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, e seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado igual a cosseno de 2U, né? E aí, então é menos ali, né? A gente subtrai aqui, então fica com 2 cosseno ao quadrado igual a 1 menos cosseno ao quadrado de 1. Eu acho. Então aqui dá menos. Eu acho que é isso, deixa eu conferir também. Cosseno ao quadrado. Não, é 1 mais mesmo, eu tô maluquinho. Aqui é mais, então aqui é o contrário, né? Aqui é mais e aqui é menos. E a gente soma. Top. Então, isso aqui fica sendo a integral de 1 mais cosseno de 2U sobre 2. E aí uma nova página aqui. Então, isso aí é a integral de meio, né? Meio vezes a integral de 1 deu mais meio vezes a integral do cosseno de 2U. E isso vai dar U sobre 2 mais integral do cosseno é seno de 2U sobre 4, né? Que tem esse 2 aqui e aí tem a regra da cadeia e tal. E aí só desfaz o U. Então, se o x é secante de U, o U é arco secante de x. Da arc sec de x sobre 2 mais seno de 2 arcos secantes de x sobre 4 mais c. Certo? Então, quer dizer, perceber a substituição foi a parte mais difícil e depois a gente foi fazendo a álgebra do negócio. Mas perceber a substituição e... Quer dizer, aqui eu tinha um menos, então fazia mais sentido eu passar esse menos 1 para o outro lado. Não sei. Deu para acompanhar e... Deu sim, eu consigo acompanhar. Mas, tipo, como você decide que você vai substituir o x por secante de 1? Você tenta. Se eu tentasse cosseno ia dar errado, aí eu ia voltar para o começo e tentar com secante. Você deduziu por causa das relações que apareceram, mas foi no chute. Foi um chute. Foi um chute. Então eu dei uma olhada aqui, x ao quadrado menos 1. Falei, se eu passar esse menos 1 para cá, parece que vai dar alguma coisa legal. Já vou ter uma tangente, aí a derivada secante desse tangente que vai estar aqui em cima, vai dar para cortar. Mas, eu tive que escrever tudo isso aqui
para aí sim falar, talvez dê certo. Né? Então, foi meio que um chute direcionado. Pra mim chutar é um pouquinho complicado, mas assim eu consigo entender bem. Uhum. Obrigada. Essa B aqui, ó, não faço ideia. Vamos ver o que dá para fazer com ela. Então, a B é a integral do x mais 1 menos x à quarta. Então, agora eu tenho o x à quarta ali. E aí complica a situação, né? O que eu ia pensar em fazer de primeiro? Integral de x raiz 1 menos x à quarta é a mesma coisa que 1 mais x ao quadrado, 1 menos x ao quadrado, certo? E aí, isso não é muito bom, né? Porque ou eu tenho mais alguém ou eu tenho menos alguém. X. Então, olhando para as relações, não consigo pensar em muita coisa. Se a gente chutar, tem chance de a gente ter o chute certo e sair tudo pronto. Mas a chance de dar errado bem grande também. Seria muito bom. Então, outra ideia. Seria muito bom se ao invés de um x à quarta eu tivesse um x ao quadrado, né? Porque daí eu tenho um cara aqui fora e aqui eu tenho 1 menos alguém ao quadrado, então um seria a derivada do outro para os trigonométricos, né? Sei lá, um seno e um cosseno. Daí o cosseno estando fora, aqui ia ter seno, e aí o cosseno ia embora junto com o dx lá. O que eu posso tentar fazer é um u igual a x quadrado, certo? Então deu é igual a 2x dx. Isso parece funcionar. Esse x vai embora com esse dx. Vamos ver. Eu vou ter meio, né? Esse 2 aqui eu já vou pôr esse meio aí fora. O x dx vai virar du. E aqui eu vou ter a raiz de 1 menos o quadrado. Então, olha só. Agora eu tenho 1 menos 1 cara ao quadrado. E eu não tenho ninguém fora multiplicando. Então, usar seno e cosseno não é uma boa ideia. Como eu não tenho ninguém fora multiplicando, eu vou ter um seno vezes um cosseno depois, e aí o cosseno, que seria do du, e vai ser meio difícil de resolver. Eu vou apostar na secante de novo, porque 1 menos 1 cara menos 1. Então eu vou tentar a secante. Vou falar que U é igual a secante de V, du é igual a secante de V vezes tangente de V, dV. Só uma coisa, eu não entendi pra onde foi aquele X do deu. Tá, aqui ó, eu tenho x dx, né? Ele dividiu o X que já tava aí, então. O du ele é 2x dx. Então, o 2 eu passei para o outro lado, né? Du sobre 2 é igual a x dx.
Daí o sobre 2 está aqui. E du igual a x dx. Então, x dx virou du. Tá certo, então. Entendi agora. Beleza? Obrigada. Nice. Bom. Então, aplicando essa substituição, a gente vai ter um meio aqui da integral de, não tem essa barra, raiz de 1 menos secante ao quadrado de v. Eu acho que foi uma péssima escolha agora. Portanto, depois que eu fiz, eu pensei que foi uma péssima escolha. Eu vou passar esse um para o outro lado, né? Então, eu vou ter tangente ao quadrado de tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado menos 1. Aqui eu tenho 1 menos secante, né? Então eu tenho que multiplicar isso aqui por menos 1. Então isso aqui vai dar menos tangente ao quadrado igual a 1 menos secante. E aí problema, né? Raiz de menos um cara não dá para usar. Menos tangente ao quadrado não tem raiz. Então não foi uma boa ideia. Então eu vou postar no seno e cosseno. Certo? Então, U igual a seno de V. Du igual a cosseno de V dV. Né? Então aqui eu vou ter 1 menos U ao quadrado, agora vai ser seno ao quadrado de V. O du vira cosseno de V dV. E aí vai dar certo, né? Vai aparecer um cosseno ao quadrado. Isso aqui é igual a meio da integral. Então, na raiz, vamos por raiz de cosseno ao quadrado de V vezes cosseno de V dV. E aí isso aqui é igual a meio da integral de cosseno ao quadrado de V. Aqui saiu o cosseno da raiz, né? Depois cosseno da cosseno ao quadrado de V dV. E aí daqui para frente fica igual esse aqui, né? Então, igual a meio vezes meio, que é o da formulinha aqui, da integral de integral de 1 vezes mais meio local. Eu estou todo bagunçado nessas coisas. Né? Cosseno de 2v dv. E aqui, finalmente, meio vezes v sobre 2 mais cosseno de 2v sobre 4. O v é arcosseno de u. Né? Arcosseno de u sobre 4 mais cosseno de 2 arcosseno de u sobre 8. Né? Já fiz o distributivo desse meio. E o u é x ao quadrado. Eu vou só colocar aqui. O u é x ao quadrado. Daria para mexer com esse arcosseno, com esse cosseno, mas deixa do jeito que está aqui. Já está bom. Então, essa foi mais complicadinha da gente achar a substituição. Primeiro eu tive que fazer uma substituição simples, depois fazer a trigonométrica, e na primeira tentativa deu errado. Tirei um cosseno. Onde é que era isso, Thiago? Eu me perdi. Tá, você tinha dado sugestão lá, né? Era isso aí. Então,
Deu para seguir essa? Esse tema é bem... Top. Quer que eu faça mais alguma desse exercício? Podemos tentar. Pedro, aproveitando para perguntar, teve da lista 2 o exercício 7B que acho que tinha problema, alguma coisa assim. Os 7. professores deram algum retorno para vocês? Tinha? Ou eu não sei. Eu acho que eu falei que eu não ia fazer numa monitoria porque eu tinha que ver alguma coisa, né? Para as funções F de lei são dadas abaixo, verifique se são limitadas em seu domínio de definição. Caso F não seja limitada, encontre infinitos pontos em seu domínio de forma que F seja maior que M ou F menor que menos M para qualquer M menor que zero. Não, acho que a F eu voei no dia e eu não soube fazer. Mas ela não tem problema, não. É para ver se ela é limitada e ela é. Tá? Então, sim, ela é limitada. Para a gente provar isso, a gente vai olhar para o módulo da F. Tá? Eu acho que eu cheguei a fazer isso em outro exercício. Mas o módulo da F é módulo de x. Embaixo é sempre positivo, né? E aí o módulo a gente pode escrever nos reais como sendo a raiz de x quadrado, né? Sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado. E aí isso aqui é igual a raiz de x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. E aí essa de dentro é bem facinho provar que é limitada, né? Então, vou fazer um rascunho aqui. X quadrado, comi o quadrado aqui. X quadrado é sempre positivo e é menor do que x quadrado mais y quadrado, que é uma quantidade positiva. Daí se a gente dividir todo mundo pelo último cara, a gente vai ter que é positivo ainda. E x quadrado mais y quadrado é menor que 1. Então, se esse cara é menor que 1, eu tiro a raiz de todo mundo. Então, isso aqui é menor ou igual que a raiz de 1. Quer dizer, o módulo da f de xy é menor que a raiz de 1. Menor que 1, né? Então, o módulo de f é menor ou igual que 1. E isso aqui é a mesma coisa que escrever que a f está entre menos 1 e 1. Logo, ela é limitada. Eu não sei por que da outra vez eu falei que tinha problema. Acho que eu só não sabia resolver e eu falei, não sei, deve ter problema. Mas não, ela é bem de boinha. Tá certo, então. Era bem mais simples do que eu tava imaginando mesmo. Valeu. A maioria das que estão aí são limitadas, na verdade. E a técnica para provar é sempre essa. Escreve o cara de cima, vê se ele é menor do que o cara de baixo, se ele for menor do que o cara de baixo, pode dividir. E aí, pronto, provou que é limitado. Beleza. Vai lá, Thiago. Já foi. Bom, temos mais 15 minutos ainda. Tem mais alguma coisa que vocês querem ver?
Só sobre essa set ainda, né? Eu acho que eu já comentei, mas se ficou alguma dúvida ainda. Quando ele fala, caso f não seja limitada, encontre infinitos pontos em seu domínio e tal, é só você mostrar um limite. Então, você falar, olha, o limite, quando o x e o y tendem para esse cara, dá infinito. Né? Porque limite, quando a gente fala em limite, a gente está falando em infinitos pontos, né? Uma sequência infinita de pontos, e quanto mais você se aproxima de um determinado ponto, mais você se aproxima de um valor. Então, é isso. Você mostra um limite que ele não é infinito ou menos infinito. I don't know. O que mais que a gente faz? Multiplatismo. Mais nada então, família. Temos 15 minutos, se vocês quiserem puxar mais algum exercício. Voltar aí ao tópico. Então, fica assim, né? Acho que podemos terminar então, 15 minutinhos mais cedo. E aí, qualquer coisa, se aparecer alguma dúvida durante a semana, vocês mandam um e-mail, me procuram. E é isso aí. Pode ser? Eu que agradeço aí pela presença. Até mais, então, até semana que vem. E é isso. Bom fim de semana e bom descanso.